Eu finalmente assisti Bom Dia, Verônica. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaília, esse é o Eu Juro Que Li, e no vídeo de hoje eu vou trazer um livro versus adaptação. Dessa vez o livro escolhido é Bom Dia, Verônica, e vamos compará-lo com sua série que possui o mesmo nome. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de já ir se inscrevendo no canal, deixa o seu like e ative as notificações para não perder quando sair vídeo novo. Vamos lá começar? Bom Dia, Verônica é um livro brasileiro publicado originalmente no dia 30 de novembro de 2016, criado pela autora Andrea Kilmore. Entretanto, em 2019, a Dark Side Books acabou comprando os direitos autorais de Bom Dia, Verônica e relançando o livro com uma capa nova naquelas edições maravilhosas da Dark Side e revelando a verdadeira identidade da Andrea Kilmore, que na verdade era um pseudônimo para a dupla maravilhosa Rafael Montes e Ilana Casoy. Em Bom Dia, Verônica, crime real e ficção se encontram. Essa frase está no verso da edição do livro lançada pela Dark Side e serve para definir a dupla de autoras do livro. Isso porque a Ilana Casoy é uma criminóloga brasileira. Ela foi a primeira autora nacional que a Dark Side publicou e escreveu livros sobre casos reais, casos muito densos e explicando eles de forma bem detalhada. Já o Rafael Montes escreve ficção e está cada vez se destacando mais com seus suspenses policiais, thriller, terror e etc. São livros muito bons, a escrita dos dois é maravilhosa. E para mim é simplesmente o match perfeito, porque eles dois se complementam muito bem e o livro Bom Dia, Verônica é incrível. Antes da gente começar a falar bem direitinho sobre o livro Bom Dia, Verônica e a série, vale deixar bem claro aqui que a classificação indicativa dos dois é mais 18. Isso porque contém algumas cenas muito violentas, então sigam a classificação indicativa, por favor. No dia 16 de setembro de 2020, a Netflix lançou o primeiro trailer oficial de Bom Dia, Verônica. E no primeiro dia de outubro, também de 2020, nós tivemos acesso finalmente aos 8 episódios que compõem aí a primeira temporada da série. Cada episódio tem aproximadamente 50 minutos e a segunda temporada já foi confirmada. Assim como o livro é brasileiro, Bom Dia, Verônica também é uma produção inteiramente nacional. E o roteiro da série passou pelas mãos dos autores, então teve a aprovação deles antes da produção ser começada. O Rafael Montes trabalhou de forma mais direta que a Ilana Casoy e inclusive nos créditos aparece o nome dele como criador. O diretor-geral da série é o José Henrique Fonseca. Ela é uma produção da Zola Filmes e conta com Tainá Miller, Eduardo Moscovis e Camila Morgado nos papéis principais. A série foi um tremendo sucesso, não só aqui no Brasil, mas fora dele também. Pode ser assistida em aproximadamente 190 países e passou semanas no top 10 de mais assistidos aqui do Brasil. Com uma fotografia incrível, um roteiro bem construído e atuações impecáveis, Bom Dia, Verônica é o thriller que vocês precisam assistir. Tanto o livro quanto a série vai trazer aí como protagonista a Verônica Torres, que é interpretada pela Tainá Miller. Ela é uma escrivã na delegacia de homicídios da cidade de São Paulo. Casada, mãe de 2 filhos, ela acaba presenciando um suicídio da delegacia em que ela trabalha e esse suicídio acaba despertando nela também algumas memórias do passado que ainda a atormentam. Além disso, na mesma semana, ela acaba recebendo uma ligação de uma mulher desesperada clamando pela própria vida, afirmando que o marido irá matá-la. Dessa forma, Verônica acaba se jogando no meio de 2 investigações que são cheias de suspense e muita ação. Ela usa suas habilidades investigativas para mergulhar nos casos e fazer o possível para ajudar as 2 vítimas. A jovem suicida que foi vítima do Boa Noite Cinderela por conta de um golpista na internet e a esposa subjugada por um serial killer. Mas ela acaba colocando em risco sua família e a própria vida no processo de investigação. No segundo arco, de certa forma, paralelo à história da Verônica, nós temos a história da Janete, que é interpretada pela Camila Morgado, e do Cláudio Brandão, esposo da Janete, um policial militar que é o principal vilão dessa temporada, interpretado pelo Eduardo Moscovis. Mas afinal, quais são as diferenças? Qual é melhor, o livro ou a série? Ambos merecem todo o hype que receberam? Continua comigo e vamos conversar sobre isso agora.
A primeira diferença que eu gostaria de pontuar aqui foi uma pequena mudança de personalidade, pelo menos ao meu ver teve essa mudança de personalidade, da Verônica Torres, a protagonista, e da Janete, que também é uma das protagonistas. Mas eu acho a mudança da Verônica bem mais visível do que a da Janete. A Verônica da série, ela é muito mais fácil de se gostar do que a Verônica do livro. A Verônica do livro, ela é motivada por isso, pelo poder dela de querer ajudar. A Verônica da série também. Mas a Verônica do livro acaba cometendo enormes erros no meio do caminho. Não pedir ajuda para resolver os casos que ela tá fazendo. E no livro ela acaba admitindo que ela quer tanto ajudar, mas que em determinados momentos acabou, na verdade, foi atrapalhando. Justamente por ser um pouco impulsiva demais, vamos dizer assim. A Verônica que nos é apresentada na série, ela não é assim. Ela pede ajuda, ela tá atrás de resolver o caso e ela quer ajudar no caso. Ela acaba tentando resolver as coisas inteiramente sozinhas, não porque ela não pediu ajuda, mas porque ninguém ajudou ela. A maior parte desses defeitos dela que ficam escancarados pra gente no livro são bem encobertos na série. Não tô dizendo que a Verônica da série é ruim ou que a Verônica do livro é ruim. As duas são personagens maravilhosas e tentam aí sobreviver a um mundo muito machista que a gente sabe que o nosso país ainda sofre muito com isso. Com relação a Janete, ambas do livro e da série estão muito quebradas. A Janete sofre abuso psicológico, físico do marido, entre outras coisas que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente. Mas a Janete da série, ela quer sair do casamento. Em relacionamentos abusivos, a vítima às vezes se sente presa ao abusador e fica querendo tentar fazê-lo melhorar. E isso não é o seu papel. Isso com certeza não é papel da vítima. Então, assim, a Janete no livro, ela ainda tem muito isso. Ela ainda tem muito de querer salvar o casamento, de que ela ama o marido e que ela vai conseguir recuperá-lo, apesar dela ter procurado ajuda. A Janete da série, ela é muito menos presa ao Brandão nesse sentido. Outra coisa que eu gostaria de reforçar aqui é uma mensagem que aparece tanto no livro como na série, e aqui é uma coisa que os dois concordam, que a gente vai concordar com certeza, que é a Janete repete várias vezes o fato de a culpa é minha. Se ele me bate, se ele me trata assim, a culpa é minha, eu fiz alguma coisa de errado e etc. E a Verônica sempre repete a mesma coisa, a culpa não é sua, a culpa é dele. E essa é uma mensagem que fica bem explícita em Bom Dia, Verônica. É isso, é sempre batendo na mesma tecla de que a culpa nunca é da vítima. Nunca, pelo amor de Deus. Não existe essa coisa, ai, ela foi assediada porque tava com roupa curta. Não, a culpa não é da vítima, a culpa é sempre do abusador, a culpa é sempre de quem fez a coisa errada, de quem bateu, de quem abusou psicologicamente, fisicamente da pessoa. A culpa nunca é da vítima. Em Bom Dia, Verônica, além dessas mudanças de personalidade, nós tivemos o acréscimo de outros personagens, como é o caso da delegada Anitta, que é interpretada pela Elisa Volpato. A Verônica e a Anitta não se dão, tem uma rivalidade muito grande ali entre as duas. De início, eu achei bem desnecessário a presença da Anitta nesse caso, porque parecia que ela tava lá só pra criar uma rivalidade com a Verônica, só pra ter uma rivalidade feminina na série. Com o desenrolar da história, a gente vai vendo que não é bem assim, que a Anitta tem um papel muito mais importante ali do que só azucrinar a vida da Verônica. Além disso, a gente tem todo um plot novo na série que é relacionado a um esquema de corrupção. No livro, essa corrupção que existe dentro da polícia é citada de forma que a gente sabe que existe, não são todos os policiais, não são todas as instituições, mas a gente sabe que aqui no Brasil é bem mais fácil você conseguir descobrir casos de corrupção depois de uma breve investigação. E na série esse esquema de corrupção é uma coisa muito mais sinistra, muito mais complexa e que envolve muita gente da polícia. Eles fizeram todo esse esquema de corrupção na série, trabalhado e etc. E acabaram não dando tanta ênfase assim ao caso da jovem suicida e o desgraçado que perseguiu essas mulheres pela internet. Eles focaram mais no caso da corrupção, justamente deixando um gancho aí para a segunda temporada, que eu estou ansiosa inclusive para poder finalmente a gente poder descobrir aí o que realmente está acontecendo dentro desse esquema de corrupção que a Verônica descobre. Precisamos de um momento nesse vídeo para elogiar as atuações na série. Eu vou falar especificamente dos protagonistas, mas
todos trabalharam de forma belíssima. Foram atuações fantásticas. Eu vou começar com o Eduardo Moscovis, que fez o Cláudio Brandão, que é o nosso vilão dessa temporada, e eu tremia cada vez que ele aparecia em cena. Eu já tinha lido o livro, eu já sabia de tudo que ia acontecer nessa série, eu já sabia qual era o final, e mesmo assim, cada vez que ele aparecia em cena, eu ficava muito tensa. E isso só prova como o ator fez um trabalho incrível. O Brandão é o tipo de personagem que você odeia só de olhar. Na primeira cena, você já fica com o pé atrás, tipo... É uma cena ok dele com a esposa, mas logo nessa cena você já percebe a tensão, você já percebe aquele olhar de dor na Jeanette, como se ela estivesse presa, e você percebe que o Brandão não é normal. Ele é perverso, enigmático, apático e muito violento. Às vezes ele tá sério e começa a sorrir pra Jeanette, às vezes ele tá sério e simplesmente arma uma confusão, bate nela. Então assim... É muito complicado porque você nunca sabe qual vai ser o humor dele. É como se você sentisse na pele a tensão que a Jeanette está sentindo naquele momento. E aí o que é que o Brandão faz, que ele é esse grande vilão, além de óbvio a forma como ele tortura a Jeanette? Ele executa mulheres jovens, todas vindas do Maranhão. Ele obriga a Jeanette a pegar essas mulheres na rodoviária como se estivesse oferecendo um emprego para elas na casa deles. Ele leva as vítimas para um porão em um sítio, onde pendura elas por ganchos, abusa delas e depois as mata. Ele não fala essa parte final para Jeanette, ele sempre disse para Jeanette que não matava as mulheres e simplesmente as soltava depois. Agora falando na Jeanette, vamos falar sobre a atuação da Camila Morgado, que deu um show. Mesmo que às vezes a cena em que ela estivesse fazendo não tivesse fala, a Camila Morgado dava um show de atuação, de forma que você conseguia sentir com o corpo dela, com as expressões corporais, toda a tensão e tudo que a Jeanette estava realmente sentindo, e ela passava pra gente de uma forma esplêndida. A Jeanette, ela é uma mulher que foi transformada à força pelo marido. Ela era feliz, espontânea, alegre, etc. E foi transformada nessa mulher triste, que vive enclausurada, constantemente com medo e violentada física e psicologicamente. Apesar de ser do conhecimento praticamente geral que mulheres são sim violentadas todos os dias, mesmo que a gente saiba de tudo isso, mesmo que a gente sabe que acontece no nosso dia a dia, assistir a forma como a Jeanette se encontra é desesperador. E agora, elogiar a atuação aqui da Taina Miller, que fez a Verônica. Ela simplesmente encarnou a personagem de uma forma muito autêntica. Ela criou a própria Verônica, ela não se prendeu somente ao livro, então ela trouxe uma Verônica inteiramente nova pra gente. Uma Verônica que é quase impossível de não gostar. A Verônica, ela é determinada pela busca de justiça. Ela quer justiça para as mulheres e para todas as vítimas que ela acaba encontrando como escrivã na delegacia de homicídios. Comparado aos outros policiais que a gente é apresentado no livro, a Verônica, eu diria que ela é quase uma forma mais humanizada desses policiais. Principalmente se a gente levar em conta o meio em que ela está vivendo ali na série, que é entre corruptos. A Verônica, ela é muito sagaz e ela é muito autônoma. Se você diz um não pra ela, eu não vou te ajudar, você se vira, ela faz isso, ela se vira. Uma coisa que eu gosto muito tanto do livro como da série é que não é um livro de fantasia, o protagonista não tá livre das coisas que acontecem, todas as ações dele têm uma consequência e é o que acontece em Bom Dia Verônica, e eu acho isso muito massa. Na minha opinião, o início da série foi bem arrastado. Os 2 primeiros episódios, pra mim, não me conquistaram tanto assim. Eu fiquei bem presa à série mesmo a partir do 3º episódio. Os 2 primeiros, na minha opinião, são mais lentos. Eu acho que também pelo fato deles serem maiores que os outros. A partir do 3º episódio, as coisas vão desenrolando bem mais, vai ficando bem melhor. E a série vai se provando ser, sim, incrível. Eu vi algumas pessoas reclamando das cenas de violência, dizendo que acharam muito fortes e etc. E eu gostaria de dizer aqui que as cenas de violência da série são as mesmas do livro. Então eu não achei que a série errou a mão nas cenas de violência. Eu acho que foi no ponto certo, mais estragaria, menos não ficaria fiel ao livro. Então, na minha opinião, estava bem no limite mesmo. Mas sim, prepara o estômago, algumas das cenas são perturbadoras, tem mortes tenebrosas, cenas de violência, agressões físicas e imagens fortes. Então, verifique a classificação antes de assistir. Eu admito que baseado nos 3 primeiros episódios,
eu já estava certa que eu ia gostar mais do livro, de que o livro seria meu preferido e etc. Mas eu acho que os dois são muito bons e únicos de forma independente. Óbvio que a gente acaba comparando, afinal é uma adaptação, mas é isso, é uma adaptação, então sim, tem algumas coisas diferentes e tem algumas coisas que a série traz como novidade, e nesse ponto ela não faz de um jeito ruim, na verdade ela faz agregar mais à história. O começo do livro ele é mais dinâmico que o da série, mas é como eu falei, a série ela também não decepciona de jeito nenhum. Uma coisa que eu senti muita falta na série foi sobre o passado do Brandão. No livro, ele conta pra Jeanette toda a história dele, de quando ele era criança, de onde ele tirou as ideias pra esses rituais, por que é que ele faz isso com as mulheres. Eu queria que tivessem mostrado essa história na série pra que a gente entendesse quão profundo e problemática a mente dele é. Mas a série é um suspense incrível, um thriller que vai te prender e uma super produção nacional, que sim, merece todo o hype que vem recebendo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa as notificações para não perder quando sair vídeo novo e compartilhe o vídeo para que mais gente possa conhecer o canal. O link do livro Bom Dia Verônica vai estar disponível aqui embaixo na descrição, meu link geral da Amazon também, e comprando por esses links você ajuda muito o canal. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais que também vão estar aqui na descrição, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês na próxima, tchau!